Espaço Verde Festas apresenta Nesse dia, se eu mudei a minha rota por causa da chuva. Será se eu não fosse para uma outra rota, será se o fato ia mesmo acontecer? É uma coisa assim que você busca o porquê, mas não tem um porquê. Então, assim, nada julga um ato desse, um homem vinha assim te usar a força, nada julga. Eu só tinha choro, assim, na hora, assim, eu chorava, minhas pernas ficaram trêmulas. Você não pensa em nada, fixação. Olá, como vai? Tudo bem? É isso, chega de silêncios, chega de ficar calada. É preciso realmente desfazer esse nó que está entalado aqui na minha garganta e com certeza na garganta de muitas pessoas que acompanharam indignadas a ação da Justiça Patense em vetar o programa Espaço Feminino, que tratava de um assunto tão sério, de um assunto que atormenta, que tira o sossego da população de todo o Brasil, que é o estupro. Mas realmente não dá para esperar a decisão da Justiça, que continua analisando o caso, que continua analisando o programa que nós gravamos aqui no estúdio do programa Espaço Feminino, mas olha só a quantidade de casos de estupro que estamos assistindo nas últimas semanas. Estupros e tentativas de estupro. E realmente todo mundo fica em pânico. A população quer uma resposta para isso. O que está acontecendo, afinal de contas? Por isso, eu resolvi fazer o programa ao vivo para colocar realmente o dedo na ferida. A gente quer saber o porquê. Tem resposta? E saber também o outro lado da situação, a vítima, que aguarda, né, ansiosa, agoniada por algum resultado. E como é que fica a vida dela depois que tudo isso acontece, depois que essa violência tão brutal acontece? É isso que nós vamos discutir no programa Espaço Feminino de hoje, que inclusive está aberto para você participar também. 3821-4488 é o nosso telefone, nosso WhatsApp 9947-4515 e também pela internet www.ntvnet.com.br/Espaco Feminino. E olha, para alívio de muitos, eu não vou mostrar a imagem de nenhum acusado por enquanto, que fique bem claro isso, por enquanto. Bom, eu recebo em nossos estúdios o promotor de justiça, Dr. Paulo César Freitas, que inclusive participou comigo no programa que gravamos há algumas semanas, alguns meses. Como vai, Dr. Paulo César, tudo bem? Boa noite, Ludmila, tudo bem? Graças a Deus também. Participa comigo também o Dr. Everton Evangelista, ele que é delegado titular da Delegacia de Crimes contra o Patrimônio e é coordenador da Agência de Inteligência do 10º Departamento da Polícia Civil. Como vai, doutor Everton? Boa noite, Ludmila, boa noite aos telespectadores. Doutor Everton vem falando, né, na posição do doutor Luiz Mauro, conforme eu já até havia dito que ele participaria conosco, só que devido a um problema pessoal ele não pôde estar presente, mas o doutor Everton com certeza tem muito a acrescentar para todos nós neste programa. E recebo também a doutora Gema Galgani da Fonseca, ela é pedagoga, mestre em educação, doutoranda em psicologia, atua nas áreas clínicas e jurídica e é professora também da FPM. Como vai, doutora? Tudo bem? Boa noite, Ludmila, boa noite, telespectadores. Que inclusive já lidou de perto com essa situação. Sim. Então vamos começar. Doutor Everton, é impressão minha, é impressão da população que os casos de estupro, particularmente em Patos de Minas, vêm aumentando? Bom, Ludmila, a gente gostaria de ressaltar, até em detrimento, né, daquele caso que foi veiculado e teve o programa vetado, a gente acredita que houve um acréscimo, né, nas denúncias, né, na procura das vítimas
pela delegacia. Haja vista que naquela ocasião, né, foram apurados lá três estupros, né, entre tentado e consumado, em detrimento daquele suspeito. As vítimas o reconheceram e acredito que as vítimas, né, as mulheres aí tomaram por base uma maior confiança na polícia e decidiram, uma vez por todas, de estar denunciando com mais eficácia aí os estupros e tentativas que vêm acontecendo. Então a gente não tem um número exato para dizer que tem aumentado os estupros, né? Mas a gente acredita que há uma maior veiculação deles, ou seja, está chegando ao conhecimento da polícia, das polícias, né, tanto da militar como da civil, os casos ocorridos em Patos de Minas. E é isso aí, você que é vítima, nós vamos falar várias vezes ao longo do programa, você que é vítima, que foi vítima de violência sexual, não se cale, denuncie. É dessa forma que você vai impedir que esse estuprador faça novas vítimas. E a doutora Gema daqui a pouco vai explicar por que essa denúncia é tão importante. Agora, doutor Paulo César, inclusive eu conversei a respeito disso com o doutor Paulo Ejo, que é o gerente assistencial do Hospital Regional, porque segundo a lei 12.845, ela diz que a vítima de violência sexual deve ser atendida imediatamente com todo o aparato médico, psicológico e social, imediatos ali naquele instante. Mas na prática a gente não viu bem que é assim que acontece. Inclusive, o Dr. Paulo Ejo prometeu nesse programa que eu fiz com ele há algumas semanas que estaria mudando a forma de recebimento, acolhimento e envio dessa vítima para atendimento no Centro Viva Vida, para que ela tivesse um suporte maior, que inclusive na prática parece que está acontecendo, que eu fico muito feliz com essa notícia, inclusive. Mas o Estado poderia se preparar ainda melhor para cumprir essa determinação? Olha, Ludmila, sem dúvida, o que nós percebemos é que o espírito desta lei, né, a 12.845, que você citou, ainda não foi totalmente compreendido, né, pelos principais atores estatais que deveriam interpretá-la a contento. Por quê? Nós temos uma cultura no Brasil de imaginar que uma vítima de estupro, né, sofre danos apenas físicos e tratar como saúde emergencial, atendimento emergencial, pronto atendimento, apenas o aspecto físico. Né? Tratar as lesões, verificar se ela sofreu uma lesão corporal, se ela quebrou alguns ossos, se ela corre risco de vida, se teve uma lesão na genitália, e se esquecer ou relegar para o segundo plano, para um outro momento, o tratamento psicológico. O que a lei quer é mudar essa realidade. E mudar essa realidade significa colocar no pronto atendimento, na emergência, ao lado do profissional de saúde que vai cuidar das lesões, que vai dar os primeiros socorros do ponto de vista físico, um profissional que vai dar os primeiros socorros do ponto de vista psicológico. Né? A doutora está aqui presente, que é versada na psicologia, não é a nossa área, vai poder falar um pouco melhor sobre esse assunto, mas nós sabemos que os danos psicológicos são gravíssimos. E, especialmente nas primeiras horas, nos primeiros momentos que sucedem ao crime, a vítima tem que receber esse atendimento. Então é preciso orientar, é preciso aparelhar o Estado para entender. A lei não está dizendo que você vai dar um tratamento psicológico e social. Ela está dizendo que vai dar o tratamento psicológico, vai disponibilizá-lo na emergência, no pronto atendimento. É realmente importante ter esse primeiro contato com o médico e também com o assistente, com o psicólogo, doutora Gema? É extremamente importante tanto o acolhimento por parte da Justiça para poder fazer os procedimentos jurídicos necessários e, paralelamente, importantíssimo, de fundamental importância, é o acolhimento do assistente social, do psicólogo, porque é um crime brutal contra a pessoa. E esses primeiros momentos, a pessoa fica muito fragilizada, ela fica muito temerosa, pode causar danos não só a nível psicológico, mas social, pode vir a desencadear um transtorno psiquiátrico, pode levar a outros adoecimentos que podem ser evitados com a ajuda do profissional, porque a dor, o sofrimento que a pessoa é exposta com a violência física, com a agressão sexual, pode causar danos irreparáveis e comprometer todo o curso da sua vida. Exatamente. Agora, com essa quantidade de casos e com toda a repercussão que esse assunto ganhou, as pessoas estão mais receosas, olhando para o lado mesmo, preocupadas com quem está perto dela. Mas dá para a gente reconhecer um estuprador?
Por exemplo, a família sabe que, por exemplo, pode ter um estuprador naquele seio? Eu acho que é importante a gente não deixar de pensar que quando se fala de crime de estupro, não existe um único perfil. Existe uma similaridade de características que vem caracterizar o estuprador. Então, o estuprador, muitas das vezes, ele pode ter transtornos de personalidade, que pode ter embutido como características do jeito dele de ser, da identidade dele, ser uma pessoa extremamente violenta, explosiva, agressiva, só que isso fica mascarado a nível de uma convivência social. Então, pode ser aquele homem que ele tem família, tem filhos, é um trabalhador, que ele passa despercebido no meio social, mas que numa investigação observa-se que ele tem como histórico que ele foi, por exemplo, que é um dos indicadores, ele pode ter sido abusado na infância, ele pode ter desenvolvido, enquanto fase escolar, episódios de agressividade, de ataque às pessoas, de insubordinação à autoridade, ao trato com o poder, ao trato com as regras. Então, socialmente, ele pode passar totalmente despercebido, ser de boa convivência, um cara aparentemente tranquilo, mas que esconde, né, no seu íntimo toda essa violência interna, que ele pode vir a buscar eleger essas vítimas como uma forma de empoderamento sobre essas vítimas, dele tentar afirmar a identidade dele, como uma busca de uma relação dele firmar o poder dele. Então, é importante ver que não é só um crime sexual, é um crime violento, brutal, porque ele não reconhece a pessoa, ele não tem culpa, ele não tem remorso. Então, ele vai eleger, né, uma pessoa, uma mulher, como um objeto, que ele pode canalizar todo aquele investimento para ele firmar o poder dele, a posse, a ira, que pode estar guardada há anos a fio. Por isso, doutor Paulo César, doutor Eberton, é tão importante denunciar para quebrar esse ciclo? Porque quem estupra faz uma vítima, pode continuar fazendo outras vítimas, doutora? Sim, inclusive. E normalmente faz? E normalmente faz. Inclusive, tem estudos que vêm preconizando que o crime de estupro ele é rotineiro. Então, ele pode ir obedecendo um padrão. Ele cometeu o crime, daqui a 60 dias ele pode vir, dependendo dessa falta de contenção, dessa impulsividade, da libido sexual dele, porque isso não é barrado, né? Tem outros fatores também que entram em cena hoje, o biológico, a falta de limites na infância, de regras para conter isso. Ele provavelmente vai buscar, então ele vai desenvolvendo. Então, pode obedecer uma periodicidade aí para alguns padrões. Daqui 60 dias ele vira cometer o crime novamente, daqui a 90 dias. Tanto que em histórico de pessoas, de criminosos que cometeram esse tipo de crime, eles vão, né, criando esse padrão de agressão à vítima. Então, por isso é tão importante fazer essa denúncia para tentar quebrar esse ciclo aí, doutores? Sim, só complementando, Ludmila, alguns dados. Pegando os números do IPEA de 2012 apenas, de 2011, melhor dizendo, nós tivemos 12 mil estupros notificados, né, segundo dados do IPEA coletados junto ao Ministério da Saúde. Desses estupros notificados, nós tivemos 70% contra crianças e adolescentes. Desses 70%, mais ou menos 50% praticados pelos pais e padrastos no interior dos lares, né, dentro de casa, por mais de uma vez. Absurdo, né? Não dá para conviver com tantos números assim. Os números realmente são alarmantes. Porque normalmente, eu já ia falar isso mais para frente, porque não é só o estuprador, não é só essa figura que vai pegar uma mulher aleatória, pode estar dentro de casa, inclusive a mulher sofrendo calada, porque quando a mulher fala não há o consenso, já é o crime, né? Então não precisa acontecer o ato para se notificar o crime. Então que fique muito claro isso. Mas aí vem a questão da denúncia, que é tão importante, seja, né, no ambiente familiar, seja fora dele, doutor? Isso, Ludmila, é até importante ressaltar essa questão, né, esse tipo de estupro que acontece muitas das vezes dentro de casa, com um autor conhecido,
e que às vezes ele não ganha uma grande repercussão, como é o caso desse estupro de pessoa desconhecida, que aborda às vezes a vítima na rua. Então é importante que as vítimas denunciem, até para que a polícia e os órgãos, né, de segurança pública tenham um mapeamento daquilo que vem ocorrendo no município. E, complementando o que a doutora disse, no caso de reincidência, a gente percebe que, no final do ano passado, início desse ano, o caso que nós tivemos, então foram 3 estupros, entre tentado e consumado, praticados pelo mesmo indivíduo. E outros estupros praticados agora, no início do ano, também a gente trabalha com a possibilidade de que seja o mesmo indivíduo. Então está aí a reiteração dele nos crimes de estupro. Tá certo. A gente vai dar uma pausa na nossa conversa para ir para o intervalo, mas fiquem ligadinhos porque já já eu volto e com depoimento de uma vítima de violência sexual. Espaço Verde Festas. Volta a apresentar Eu vou mostrar para você aí de casa agora a primeira parte de muitas, que inclusive não vou poder mostrar todas hoje nesse programa, mas no futuro próximo, se Deus quiser, mostrarei. Mas a primeira parte de uma pessoa que foi violentada brutalmente em Patos de Minas. Ela que estava na cidade há pouquíssimo tempo, é de fora, veio para o município tentar uma vida melhor, mas aí, olha o que o destino pregou na vida dessa moça. Veja o que ela disse. Uma rua tranquila, em um bairro com baixo índice de criminalidade. Mas foi bem aqui, nesse lote, uma jovem de 27 anos foi brutalmente violentada. Eu pensei que no máximo seria um furto, assim, que ele ia chegar assim, pedir o que eu tinha assim e ir embora. Se cobre com as suas mãos, você segura sua roupa, você tenta se defender de alguma forma assim, mas é um homem mais forte que você. Você consegue lembrar com clareza de tudo que aconteceu naquele dia? Consigo, porque é uma coisa assim que não sai da sua mente. Mesmo assim que você tente ser forte e ir pra frente com sua vida, vem flashes toda hora. Então assim, é um medo que eu tenho assim, porque eu sei assim, eu tô jovem. Vai vir outros casos na minha vida, assim, por exemplo, namorado, marido, como é que vai ser? Esse medo eu ainda tenho. Porque não sabe, foi uma coisa, a força que você teve, você não sabe como é que vai ser esse mesmo ato por amor. Porque é um medo que fica. Então, assim, é uma coisa assim, que não sai. Fica toda a vida na mente, assim, você tem que ser forte porque é vida que segue. Mas você não esquece. Eu não posso assim, deixar que um ato desse para os meus sonhos que eu tinha antes. Então, assim, eu quero estudar mais e tudo, assim, ter um emprego melhor, ter uma vida mesmo assim. Então, isso assim que tá me levando para frente, porque são sonhos que eu tinha antes e que estão aí ainda. Então, assim, eu quero que os sonhos sigam. Então, assim, não foi um ato desse assim que vai pôr todos os meus sonhos por terra. Então, é isso assim, que me leva para frente. É a única coisa assim que eu posso, assim, porque são os sonhos que eu tinha, que eu tenho ainda, e que eu quero que não sejam só sonhos, que sejam fatos mesmo mais para frente. É o que está me levando. Ela foi trazida para o fundo do lote, mas sem forças não conseguiu sequer gritar por socorro. O que você lembra daquele dia? Era um dia normal, um sábado, estava um pouco chuvoso, você voltando do trabalho. O que você se recorda desse dia, dessa noite? Era uma noite assim, porque você sai assim, de serviço assim, muito exausta. Então eu tinha na minha mente assim, vir para casa, tomar um banho assim, descansar.
Então, era esse o intuito meu. Aí eu vinha andando muito rápido, como sempre, assim. Você vinha a pé do trabalho? Uhum. Você trabalha no local próximo da sua casa? Era próximo, deve dar uns 20 minutos da minha casa. Aí, nesse dia, assim, eu mudei a minha rota por causa da chuva, porque na rua, assim, que eu sempre vinha, tinha muita água. Aí eu passei por outra rua que estava mais seca. Aí eu dei uma volta maior, por exemplo, assim, uns 10 minutos a mais. Então, eu lembro disso. Aí você passa assim, será se, caso se eu não fosse para uma outra rota, será se o fato ia mesmo acontecer? Então, assim, você se culpa muito. Então, assim, na hora assim, você pergunta, por que eu? Por que disto? Se tem culpa, se não tem, se é um ato assim, se foi por causa de uma rota diferente que eu fiz. Então, assim, são muitas questões, você fica assim, na mente, assim, que tem hora assim que você esquece tudo, porque mesmo assim, é uma coisa assim que você busca o porquê, mas não tem um porquê, porque, gente, nós somos donos do nosso corpo, então, assim, nada julga um ato desse, um homem vinha assim te usar a força, nada julga. Então, são muitas questões assim que você deixa pra trás porque não adianta. Como é que foi? Você percebeu que ele estava te seguindo? Você ficou desconfiada ou não? Foi tudo muito rápido? Percebi assim, ele estava vindo na rua, assim, meio que junto comigo, mas eu achei que no máximo que fosse ter seria um furto. Aí quando ele já me levou. Você percebeu? Uhum. Mas você não conseguiu, por exemplo, pegar um celular e ligar para alguém? Não, porque era uma noite de chuva. Aí tinha vindo muitos carros ainda. Aí eu pensei assim na mente que enquanto estava vindo carros, ia ser uma segurança assim, que eu ia ter. Ia dar tempo assim, de chegar em casa. E não deu tempo, porque deu um período assim, de uns 4 minutos que não veio carro nenhum, não tinha gente nenhuma na rua. Aí eu pensei que no máximo que fosse ter seria um furto, que na hora você não pensa assim, que você vai ser vítima de um estupro, numa noite assim, aí eu pensei que no máximo seria um furto, assim, que ele ia chegar assim, pedir o que eu tinha assim e ir embora. Quando ele já me levou pro lote vago, aí já... Aí quando ele te pegou, ele já te pegou... em frente a um lote vago, assim. Aí ele já me empurrou. Aí já foi te empurrando. Pro lote vago. Aí na hora, essa hora assim, aí você já vem na sua mente assim que você vai passar por isso. Eu fiquei sem ação, falando sério assim. Eu só tinha choro assim na hora, assim, eu chorava, minhas pernas ficaram trêmulas. Você não pensa em nada, você fica sem ação. Então você não conseguiu empurrar? Nada, gritar. assim, você se cobre com as suas mãos, você segura sua roupa, você tenta se defender de alguma forma, assim, mas é um homem mais forte que você. Nós somos frágeis, assim. Mesmo assim, se você grite, aí você pensa assim, nossa, aí eu grito. Aí até que vem uma pessoa, ele te mata asfixiada, porque ele tenta parar seus gritos, aí você morre de graça, vamos supor assim. Ficou com medo? Fiquei com muito medo. De reação, porque fiquei com muito medo. Mas ele estava armado? Não, era só a força física dele mesmo contra a minha. Aí ele usava palavras assim, de ameaça, assim, que ia me matar. Sempre, o tempo todo, assim, ele usava coisas assim. Aí você entra em pânico. Aí você entra em pânico, você não sabe o que você faz. Você se cobra do jeito que você pode, mas não adianta, porque é um homem mais forte que você. Aí se você cai no chão, aí que fica mais fácil para ele. Então, assim, você não... É uma coisa assim, você não tem explicação, você não tem como muito assim que você faz. Eu fiquei em pânico, porque é uma coisa assim que eu sempre tive medo. Então, na hora assim, eu fiquei em pânico. Bom, vamos pincelar algumas falas dela, começando com a doutora Gema. Ela fala o tempo todo no futuro, né, em tentar reconstruir um futuro baseado numa força interna que ela tem.
Mas quando ela pensa em reconstruir, por exemplo, logo vem a figura masculina e ela não sabe como que vai ser a reação quando um outro homem, um homem que ela escolher para a vida dela, aparecer, como é que ela vai lidar com isso tudo. Normalmente, as vítimas dessa brutalidade, elas conseguem ter e levar uma vida normal? Geralmente não. Por quê? Porque isso esbarra na intimidade da pessoa. A intimidade é o que ela tem mais de precioso. E a sexualidade é algo ligado também à particularidade humana mais buscada, que é o amor. E esse tipo de crime, ele vem desconstruir isso. Por quê? O estupro, ele não é só uma via de agressão física, corporal, violenta, mas ele é um crime, ele é um ato perverso sobre o outro. Como eu falei anteriormente, a vítima coloca isso, né, que ela se sentiu como um objeto. E é assim que a vítima é tratada. Por isso que não é apenas uma questão, como muitos falam culturalmente, que é uma questão de uma sexualidade perversa, que é uma coisa, ele é um animal. É mais do que isso. A pessoa, ela coisifica o outro. Então, o suporte para as vítimas, né, ouvindo essa vítima, me vieram várias à mente que eu já me deparei. Né? É importante lembrar que nenhuma dessas vítimas estão preparadas para esse tipo de experiência. Nenhuma pessoa está preparada para passar por esse tipo de evento. O estupro, como várias outras questões relacionadas à criminalidade, as fatalidades da vida, são coisas que ninguém busca, mas que pode acontecer, infelizmente, devido a toda a complexidade da sociedade, os problemas sociais. E aí a gente não pode esquecer do desamparo que essa pessoa vive. A relação de medo que é estabelecida com essa imposição de poder, de controle sobre a vítima, paralisa ela. Como a entrevistada falou do depoimento, né? Ela paralisa, ela não conseguia nem gritar. Então, as pessoas reagem ao medo de maneiras muito diferentes. E a pessoa que ela já passou por uma experiência ruim, traumática, ela vai desenvolvendo um repertório de respostas para poder lidar com aquela situação, que não é esse caso. Né? A pessoa se sente totalmente impotente, totalmente desamparada. Por isso é extremamente importante, perante uma situação dessa, a pessoa ter o acolhimento da família, o acolhimento de um profissional, né, o entendimento de ambas as partes, que a vida dela não foi interrompida. Ela pode ter sido entrecortada por um episódio trágico, dramático, mas que a pessoa ela tem todo o direito e deve resgatar os sonhos dela. Agora, pensa nessa vítima que não tinha familiares aqui e não teve suporte psicológico. Pensa como é que ficou a cabeça dela. Agora, doutor Everton, como a doutora Gema colocou, essa vítima fala o tempo todo que realmente ela ficou sem ação. Ela não sabia o que fazer. Ela tentava se cobrir, era a única coisa que ela conseguia, né, fazer naquele momento. E a maioria, assim, não reage pelo medo mesmo das consequências que ela pode sofrer na mão desse estuprador, que pode ter, né, vários vieses aí, né, de uma pessoa que não vai não vai cometer um crime contra ela, mas como outros que podem até tirar a vida dessa pessoa. E porque eu já ouvi, e nós já ouvimos, até teve uma campanha há pouco tempo, de pensamentos machistas, que, por exemplo, a roupa que a mulher veste determina se ela quer ser ou não violentada. Que mulher de roupa curta, mulher muito arrumada, de salto, não sei o quê, são mulheres que estão mais predispostas e se oferecendo de certa forma. Bom, Ludmila, não é o que a gente percebe, né, na maioria dos estupros. A questão da roupa da vítima tem influenciado na consumação, na tentativa do crime. Esses crimes que têm ocorrido aqui em Patos de Minas, a maioria das vítimas estão saindo de trabalho, se deslocando, saindo de faculdade, então assim não tem uma relação nesse sentido. Quanto a esse travamento da vítima, né, ficar sem reação, isso acontece
na maioria dos casos, em grande parte dos casos, até mesmo a gente percebe que a maioria desses tipos de crime, muitas das vezes são cometidos com base em ameaças, né? O indivíduo ali, o autor, o homem não se utiliza de qualquer outro instrumento, seja uma faca, na maioria deles é a base de ameaça e a vítima, né, por se tratar de mulher, por ser indefesa, se abstém aí de tomar uma ação e de tentar resistir à ação desse autor aí. Essa campanha que eu estava me referindo, inclusive, né, de que personifica a mulher como objeto, ela é aí, quem quiser depois, né, colocar o hashtag e apoiar a campanha, é Eu Não Mereço Ser Estuprada. Hashtag Eu Não Mereço Ser Estuprada. Doutor Paulo César, é a palavra de um contra a do outro. Qual que pesa mais? Olha, Ludmila, antes, se você me permitisse, eu gostaria só de complementar com alguns números esse aspecto que você tocou, que eu acho muito importante, que é o preconceito. Porque o preconceito, a nossa sociedade, como você muito bem disse, é uma sociedade machista, eminentemente machista. E nós temos que, para corrigir isto, essa grande distorção, primeiro admiti-la. Uma sociedade de origem patriarcal, machista e preconceituosa. Só para você ter uma ideia, numa pesquisa recente, também divulgada pelo Ministério do Planejamento, 35% da população brasileira concorda que se a vítima, se as mulheres tivessem um comportamento mais adequado, o número de estupros diminuiria. E 15% da população concordam que uma mulher que se veste mostrando o corpo ou partes do corpo merece ser estuprada. Então, esse preconceito, ele traz, primeiro que ele multiplica os efeitos do estupro, os efeitos danosos que a vítima já suportou. E ele traz toda uma série de dificuldades também para a vítima continuar essa sua caminhada, essa sua jornada, ou seja, seu retorno ao convívio social. Como é que eu vou retornar para uma sociedade, embora eu me sinta mais ou menos bem psicologicamente, uma sociedade extremamente machista, que tende, ainda hoje, na pós-modernidade, tende ainda a interpretar a vítima como causadora do estupro. Ou seja, ela está sendo vitimada pela segunda vez nesse aspecto também. Ela deve ter provocado, a gente ouve muito isso. E essa mesma população, essa mesma pesquisa... Ela quis, ela provocou, exatamente. Ela mereceu, ela não reagiu porque não quis. Era lá, gente. E a sociedade é tão machista que, nessa mesma pesquisa do IPEA, eu gosto desses números porque eles são muito recentes, chega também ao absurdo de 15% da população concordar que, dentro do lar, se a esposa não estiver afim de manter relações sexuais, ela pode sim ser violentada, estuprada pelo próprio marido. Quer dizer, esses números são estarrecedores, eles são chocantes e mostra que a nossa sociedade, nesse aspecto, ela ainda não evoluiu. Com relação à sua pergunta, Ludmila, dentro de um processo, nós temos o que nós chamamos de todos os meios de prova admitidos em direito. Então, a palavra da vítima é apenas um desses meios de prova. E a palavra do acusado é, ao mesmo tempo, um meio de defesa e também um meio de prova. Como é que nós interpretamos e valoramos isso? Como o estupro é um crime que é praticado, como regra, na clandestinidade, nós, a Justiça, o Ministério Público, o Poder Judiciário, os atores do processo penal, tendem, evidentemente, amparados pela legislação, pela Constituição, a emprestar um maior valor probatório à vítima do estupro. Por uma série de questões, até pela dificuldade que tem uma vítima de se declarar estuprada. Quando essa vítima comparece ao judiciário, vai ao processo, aponta o estuprador, narra detalhes do crime, não há dúvida de que, até com relação a uma decorrência lógica mesmo, há uma valoração, sim, um pouquinho maior das declarações dela com relação às declarações do acusado. Mas tudo, evidentemente, que dentro de um processo crime, tudo isso vai ser sopesado, valorado, tendo em vista um conjunto, todo o universo probatório do processo. Bom, nós vamos dar mais uma pausa na nossa conversa aqui. Muitas pessoas estão acompanhando, inclusive, dando sugestões, fazendo perguntas aqui pelas redes sociais, pelo nosso telefone também, enfim. E nós vamos tentar respondendo ao longo do programa, mas nós vamos para o intervalo e a gente volta já já. Espaço Verde Festas. Volta a apresentar
nosso assunto sobre estupro continua, mas antes eu vou chamar a Micheline Cunha, do WM Noivas, que esteve no Minas Trend e traz para a gente as tendências da próxima estação. Olá, Ludmila! Olá, pessoal ligadinho no Espaço Feminino. Estamos de volta com mais um Minuto WM. E hoje nós vamos passar para vocês o que há de tendência no mundo da moda. E a 18ª edição do Minas Trend trouxe como tema Essência, Alice no País das Maravilhas. E eu, para combinar com o estúdio e a versão do Minas Trend, vim toda de preto e branco, a caráter. Não deixe de conferir todas as nossas imagens. Os visitantes, empresários, compradores e jornalistas que passam pelo Expo Minas, na capital mineira, na 18ª edição do Minas Trend, tiveram a oportunidade de conferir as exposições inspiradas no tema da temporada Essência. No saguão da recepção do evento, a exposição Minas Trend em Essência reúne peças das marcas mineiras de moda e acessórios participantes do evento. Sob a curadoria do stylist Davi Leite, lançando mão do icônico tabuleiro de xadrez do clássico literário Alice no País das Maravilhas e elementos como as famosas xícaras da incansável protagonista de Lewis Carroll para criar um diálogo entre as peças que mais representam a identidade e perfil criativo da marca. O que pude conferir de perto foram mais de 220 expositores de todo o Brasil. Dentre eles, algumas novidades inusitadas, onde eu vou mostrar para você aqui agora. Dentre todas as novidades, Thaís Temponi se destacou com relação aos bordados. Ela criou peças inspiradas em paetês. Todos os trabalhos tingidos à mão e minuciosamente elaborados em seus acabamentos. Outra grande novidade da estação é o acrílico. Ele veio para trazer um maior conforto para todo mundo. Materiais leves, inusitados, bolsas em formatos de frutas, bolsas redondas, bolsas quadradas e muito coloridas. E se você está acostumado com cores muito vivas neste verão, vá deixando de lado essa peça no seu guarda-roupa. Este ano eu conferi uma grande novidade: tons pastéis. Peças com tecidos leves, esvoaçantes, o que vai deixar você com um visual mais leve e muito mais fresca neste verão. Você já ouviu falar de saia com tênis? Isso mesmo, é uma grande tendência no verão deste ano. Trago diretamente da Europa, com as blogueiras do Brasil, já estão encantando a todos nas passarelas. Vai de acordo com o que você desejar. Outra grande tendência da temporada serão as jardineiras, também confeccionadas em materiais muito leves. Gostaram do Minuto WM de hoje? E semana que vem tem mais, um caminhão de novidades para você, direto de Barcelona, com a Passarela Gaudí, todas as novidades para o ano de 2017 do mundo da moda noiva para você. Até semana que vem, Ludmila. Até, Micheline. Bom, agora eu vou mostrar mais um trecho do depoimento emocionante e emocionado dessa vítima que conta as dores, o trauma que ela sofreu. O medo da morte dura todo o tempo, assim, então parece que tudo fica maior, parece que o tempo fica maior, os minutos são mais. Você se culpa muito, mas você não tem culpa. Então, são umas sensações muito estranhas. As marcas deixadas na vida dessa jovem dificilmente serão esquecidas por ela. O que eu percebo é que internamente você ficou e está muito machucada, bastante dilacerada. E fisicamente, ele também te machucou? Não, ele não foi assim, tipo assim, dar tapa, dar socos, nada assim, fisicamente assim não teve nada. Só o ato em si, que é uma coisa assim que na hora machuca muito. Você sente tudo assim, mas você vê tudo que está em volta, mas você não sente nada. Você fica em choque, assim, sabe assim, seu corpo para.
Sua mente para, assim, você só tem medo da morte na hora, assim. Então, assim, ele faz tudo, assim, mas você não sente nada. Você não sentiu dor? Dor sente, porque o corpo não tá pronto para isso. Então, dói. Aí tem a dor em si, tem a dor do medo. Dor você sente o tempo inteiro. Mas seu cérebro pensa só na morte, assim, que vai ter tudo assim, aí ele, por medo, assim, vai te matar. Então, assim, você só pensa na morte em si, na hora, assim, você não tem muita reação. Na hora que ele te soltou, que ele terminou o ato sexual, o que ele falou pra você? Aí ele foi, me deu 2 beijos assim, na minha cabeça, assim, mandou eu ficar calma. Aí saiu. Mostrou aonde estava a minha bolsa, mais pra frente, assim, que eu tinha jogado, e saiu. Aí na hora, assim, você leva um tempo, assim, pra crer que aquilo tudo houve mesmo com você. Aí você sai chorando, você fica sem ação. Você ainda leva, assim, uns 2, 3 dias pra crer que aquilo tudo mesmo houve, que você foi vítima mesmo, que aquilo tudo... Que não foi só um sonho ruim que você teve. Você tem um tempo, assim, até que a sua ficha cai. Então, assim, é muito medo, você se culpa, porque vai assim, você pensa assim, nossa, mas assim, tava sozinha à noite, mas tava vindo assim, era do emprego que eu tinha. Então, assim, você se culpa muito, mas você não tem culpa. Então, são umas sensações muito estranhas. Então, pra mim, tinha sido muito mais tempo. Mas foram 7 minutos, mais 7 minutos muito longos. Eu acho assim que nós, como os donos do nosso corpo, eu acho que um homem que é homem mesmo, assim, ele nunca tinha que ter um porquê assim, de fazer isso. Porque, gente, sexo hoje é uma coisa fácil. Então não julga um homem e assim te usar. Porque, nossa, é muito ruim. É triste demais, sabe? Assim, você não tem como explicar por quê. Mas é uma dor assim que você tenta ser forte, porque a sua vida precisa seguir, mas você não vai esquecer mais. É triste demais dar conta, assim, sabe? Não tem um porquê. Vem de quem assim, você menos espera. Eu tinha em mente só ter minha vida de volta, como era antes. Então, assim, eu não sinto nada, sabe? Nada mesmo. Assim, indiferença total. Aí eu até me assusto com isso, assim, mas eu não sei por quê. Mas eu não sinto nada em relação a ele. Nada. A Valéria participa aqui com a gente pelo WhatsApp e ela pergunta assim, ó, no caso dessa vítima que foi entrevistada aí, Ludmila, o suspeito está preso. Valéria, infelizmente, sofrendo pela lei da mordaça, impedida pela Justiça Patense em falar a respeito desse acusado especificamente, eu não posso te responder, mas em breve espero vir aqui e contar todos os detalhes para você, Valéria, e para toda a população. Doutora Gema, a gente ouve na fala da vítima também que ela teve total indiferença a esse agressor. E nem ódio, nem raiva, ela não conseguiu sentir absolutamente nada. É uma reação esperada ou lá na frente ela pode mudar toda essa conjuntura? Como eu falei, o crime de estupro pega a pessoa de surpresa, é uma fatalidade, né? Nenhuma vítima está preparada para passar por isso. E a maneira como cada pessoa vai reagir depende muito, inclusive, das vivências dela, de como lidar com medo, de como lidar com perigo, de como lidar com situações traumáticas. Porque o próprio crime em si já causa um desamparo imenso. Como a gente pode observar pela fala da vítima, na medida que ela relata, é como se ela revivesse esse desamparo, esse sentimento de impotência, esse sentimento de completa capacidade de se defender. Tanto que ela menciona várias vezes o medo da morte, né, que ali algo se rompe e que ela não sobreviva. Daí, retomando também a questão que o doutor falou sobre o preconceito, que
ronda essas vítimas, né, o quanto é importante a sociedade, as famílias, as comunidades repensarem os seus posicionamentos perante essas vítimas. Porque, numa situação dessa, o que elas mais precisam é de força, é de amparo para as denúncias, é de acompanhamento para elas poderem resgatar o seu sentido de vida. Doutora Everton, o que eu tenho percebido com as colocações de muitas pessoas que estão participando é simplesmente o medo que se instalou no nosso município em relação a esse assunto, dados os últimos acontecimentos. Então, como é que a polícia trabalha na tentativa de identificar e tirar esses estupradores da rua? Porque a Gisele coloca, por exemplo, assim, Ludmila, eu estou com medo de ficar no ponto de ônibus. E meus filhos pequenos que vão e vêm da escola sozinhos? Minha cabeça fica a 1000 por hora. Tem outras tantas pessoas colocando exatamente isso, que se quer segurança. Qual que é a, Bom, qual que é a Ludmila, resposta da polícia? em detrimento, né, desses últimos acontecimentos na cidade, o Dr. chefe de departamento, o Dr. Luiz Mauro, né, delegado regional, designaram uma força-tarefa no sentido de elucidar esses crimes de estupro tentado e consumado que vem ocorrendo no município de Patos de Minas. E nós esperamos que, assim como em outros casos, né, recentes também nós tivemos um resultado positivo, a polícia também vai dar uma resposta perquirida e perseguida pela sociedade, e então logo. E essa força-tarefa está trabalhando, estamos realizando campanas, a gente tem uma certa dificuldade, até mesmo ao longo do que foi dito aqui durante o programa, a dificuldade das vítimas em passarem informações dos agressores, né, até mesmo por medo. Então as vítimas são ouvidas inquiridas mais de uma vez a respeito dos fatos, tentando, né, para que a gente possa ali nas minúcias de cada um dos agressores levar a identificação dos mesmos. A Maria de Fátima coloca assim, doutor Paulo César, Ludmila, é preciso tirar esses monstros da rua para que sejam punidos com rigor. O Ministério Público, como é que ele age, então, para manter esses estupradores atrás das grades? Olha, Ludmila, o Ministério Público aqui na comarca, ele tem sido extremamente rigoroso com essas situações. Nós procuramos sempre oferecer as denúncias no prazo legal, tomando sempre cuidado para que os nossos processos sigam muito bem instruídos para a Justiça. Fazemos o acompanhamento diuturno desse processo para evitar solturas prematuras, solturas precoces. Infelizmente, nem a polícia, nem o Ministério Público têm o controle sobre quem fica preso, né, ou responde o processo em liberdade. Mas tudo que está a cargo do Ministério Público tem sido feito, especialmente nesses últimos casos. Estamos prestando um apoio incondicional à polícia, ao trabalho da Polícia Civil, da Polícia Militar, para a elucidação desses crimes, né, que acabaram de acontecer, de outros que infelizmente podem estar por vir, para a captura dos criminosos que não estão presos, e estamos trabalhando aí arduamente para convencer o judiciário da importância, da necessidade de, a princípio, que essas pessoas que são perigosas respondam aos processos presos, né, que não sejam concedidos a eles o direito de responder o processo em liberdade, e que no segundo momento, ao final da colheita de provas, que aplique a eles uma pena justa e proporcional. Até porque, nesse caso, não podemos dizer que a nossa legislação é branda, né? O estupro simples aí começa com uma pena na casa de 8 anos. Então, a legislação é rigorosa e nós temos que trabalhar todos os atores do processo penal para que ela seja aplicada com o devido rigor. Nós vamos para mais um intervalo, mas segura aí porque eu volto já. Espaço Verde Festas volta a apresentar Conversando com essa vítima de estupro, eu percebi o tempo todo que os sentimentos dela se misturam e o medo de ser atacada novamente também está presente. Eu acho que um homem que é homem mesmo, assim, ele nunca tinha que ter um porquê assim, de fazer isso. Eu ainda levei uns 3 dias para ir lá dar a queixa mesmo, assim, depor, porque
eu não tinha como ir antes, assim, que eu estava passando muito mal, porque os medicamentos que dão são muito fortes, aí seu corpo fica muito fraco. Aí eu fui, o ato foi no sábado, eu fui na quarta depois. Aí lá foi mais calma, assim, por ser só uma equipe feminina que estava comigo, assim, me acompanhando. Eu até me estranho da força que eu tive, mas eu não sei de onde que vem. Eu acho, assim, que é de Deus mesmo, assim, porque não explica, não. Mas, assim, não tem nenhum médico comigo, assim, me acompanhando, não tem nada. Clinicamente, assim, nada. Então... Mas te falaram em algum momento que você teria esse apoio? Me deram uma folhinha que tinha escrito, assim, que ia ter. Mas até hoje, assim, eu não tive nada, né? Nadinha. É você com você? Só eu. É eu comigo mesma e com Deus, assim, com a minha família. Talvez seja por isso, por causa de tanta burocracia, tantas idas e vindas, tantos interrogatórios, você tendo que lembrar e relembrar pelo trauma que você passou a todo momento. Talvez seja por isso que nem todas as mulheres que sofram abuso, sofram esse tipo de violência, denunciam? Eu penso que sim. Eu, assim, eu tive muito apoio, assim, da minha amiga, assim, de umas pessoas mais próximas de mim, assim, da minha família. Tem umas vítimas que chegam em casa que não contam pra ninguém. Então, acho que isso dói mais, porque, assim, você fica com a carga toda para si mesmo, assim, sozinha, sabe? Eu não sei por que muitas vítimas não vão, pode ser por medo e tudo assim, mas eu acho que tem que ir. Porque é um crime, assim, que não é um crime, assim, que não deixa pistas nenhuma. Então, leva um tempo, assim, mas a pessoa vai ser presa e livra que novas vítimas sejam feitas. Então, tem que ir mesmo depor. E porque prende, aí livra novas vítimas, porque é um crime muito ruim. Dói muito, assim, você não esquece nunca. Um ser desse, assim, você não chama nem de homem, não, é uma pessoa doente. Eu não sei o que tem em mente, assim, de sair numa noite de chuva, aí vai e faz uma coisa dessa, assim, que marca a vida para sempre. Acaba com a nossa vida. E você hoje consegue sair à noite? Ainda não. É uma coisa, assim, que ainda me causa muito pânico, assim. Se eu vejo um homem andando, assim, na rua, assim, é pânico mesmo, assim, sabe? O seu corpo gera, o coração bate mais forte. É pânico mesmo, assim. E eu sempre tive o hábito, assim, de andar sozinha. Vindo de escola, de emprego à noite, assim, eu sempre saio à noite sozinha, eu nunca tive medo. E hoje eu tenho muito medo. É uma coisa, assim, que ainda está me dando muito pânico. Bom, ela fala muito mais, inclusive, Neto, você coloca aqui em relação à censura, que o programa que foi gravado, em que ela fala da certeza de quem era o seu agressor, de que ela conta mais detalhes, enfim, a gente continua na luta na justiça, agora em segunda instância, porque a decisão foi da Justiça de Patos de Minas, em primeira instância, de censurar. E, segundo as alegações, né, do juiz, foi para preservar a figura, né, do acusado, que, enfim, tem a liberdade de proteger a imagem, né, para que não seja massacrado, execrado pela sociedade antes mesmo de haver uma sentença. Bom, mas vamos falar da Pesquisa Nacional de Vitimização de 2013. Fala o seguinte, que apenas 7,5% das mulheres vítimas de violência sexual registram o crime na delegacia. E a vítima coloca, a gente tem que denunciar, tem que falar quem foi, temos que ter a coragem de depor, de falar com alguém a respeito disso. Como é que explica essa situação de tão poucas pessoas realmente denunciarem o crime? Olha, Ludmila, falar de números de estupro no Brasil realmente é muito complicado. A começar pelo fato de que nós, no Brasil, começamos realmente a mensurar, a estudar mais de perto o crime de estupro, a quantificar, melhor dizendo, o crime de estupro de uma forma global e padronizada, considerando todo o território nacional, apenas em 2011. É muito recente.
a partir de uma portaria do Ministério da Saúde. Nos 2 levantamentos, né, na pesquisa que você divulgou, que foram feitos em 2011 e 2012, e esse estudo complementado em 2013, concluiu-se, né, o IPEA concluiu que, através do Ministério do Planejamento, concluiu que nós temos aproximadamente 527 mil estupros no Brasil por ano. Mas desses 527 mil, como você mesmo disse, menos de 10% são notificados, né, são informados. E essa subnotificação, Ludmila, ela parte de alguns aspectos importantes. Primeiro, com relação às peculiaridades, né, que cercam o crime de estupro. Muitos deles nós falamos aqui. A questão da clandestinidade, do momento do crime, a clandestinidade posterior, né, o preconceito, os medos, enfim. Mas tem um aspecto muito importante que eu gostaria de ressaltar, que também não deixa de ser um preconceito, mas aí dessa feita por parte do legislador. Para você ter uma ideia, até 2009, a nossa legislação considerava o estupro um crime não contra a dignidade da mulher que foi vítima, mas um crime contra a comunidade, um crime contra a sociedade. Nós chamávamos de crime contra os costumes. Em decorrência disso, o corpo da vítima estuprada era considerado o quê? Apenas um objeto para a prática de um crime contra a comunidade. Um crime que ofendia a honra, não diretamente dela, mas a honra do marido, dos homens da comunidade, o que é que as famílias vão pensar. Em razão disso, a legislação deixava até 2009 a cargo da vítima, da própria vítima, processar o estuprador. Né? Parece um absurdo, mas era essa a situação que nós vivenciamos até 2009. Então a vítima, ela, salvo raras exceções, ela tinha que contratar um advogado e ela própria ajuizar a ação penal. Isso não ficava a cargo do Ministério Público, apenas em algumas exceções. A partir de 2009, nós tivemos uma mudança importante na legislação, que também vai contribuir para mudar um pouco esses números, né, para incentivar também essas notificações, é que o Ministério Público é que se encarrega desses crimes. Basta que a vítima manifeste a sua vontade de qualquer forma, ainda que no boletim de ocorrência policial, na primeira abordagem para a Polícia Militar, num termo de declarações perante o delegado de polícia, no momento da lavratura de uma prisão em flagrante, por exemplo. A partir daí o Ministério Público é, evidentemente, quem vai assumir esse processo, como acontece nesse caso dessa vítima recente. Então isso é importante informar para que as próprias vítimas tenham um pouco mais de segurança, porque agora basta procurar pelo Estado, pela Justiça, né, como regra, que essas ações penais elas serão levadas a efeito. Mas, infelizmente, nós temos realmente essa situação que complica, que dificulta o trabalho, um planejamento mais efetivo da polícia, do Ministério Público, nesse sentido, porque o crime de estupro, infelizmente, ele é subnotificado. Pois é. Eu vi muito de perto o olhar dessa jovem de 27 anos, que, como até a França colocou, é um homicídio da alma. Ela até colocou no nosso WhatsApp aqui, e é por aí mesmo. Porque é uma violência tão brutal, tão inexplicável, que realmente não dá para entender. Inclusive, a vítima, ela mudou de cidade para tentar recomeçar uma nova etapa da vida. Mas a gente percebe aí várias falhas, como o doutor Paulo César contou, várias falhas aí no sistema. E talvez por essa insegurança, pelo medo do que vai acontecer depois que essa vítima depor, muitas não realmente denunciam o que aconteceu. Mas, doutor Everton, como é que a Polícia Civil de Patos de Minas tem trabalhado para dar a essa vítima de violência sexual o suporte, a segurança necessária para que ela vá realmente à delegacia, denuncie, porque a gente sabe o quão importante essa atitude é. Isso, exatamente, Ludmila. Perdão. Aqui em Patos de Minas a gente conta com a delegacia especializada de atendimento à mulher. Como bem salientado pela vítima na entrevista, ela foi atendida exclusivamente por mulheres, desde a delegada, né, passando pelo setor de investigação e até mesmo a escrivã. Isso eu acredito que traga uma maior tranquilidade, né, para a mulher no momento de prestar ali aquelas informações tão importantes para a polícia, para que nós possamos aí partir com as investigações e chegar à autoria. Também gostaríamos de tranquilizar a população dizendo que o nosso índice de apuração de estupro aqui em Patos de Minas, ele é grande. E não é tão comum o crime de estupro aqui quanto parece. O que eu estou querendo dizer com isso? Que geralmente a mesma pessoa comete
mais de um estupro. Então nós temos assim picos, né, picos desse tipo de crime, e tão logo é preso aquele indivíduo, ele é responsabilizado, e na maioria das vezes as vítimas conseguem aí identificá-lo como sendo autores de vários crimes de estupro. Para fechar nossa conversa, doutora Gema, nosso tempo, para variar, voa, e esse assunto, que fique claro também, não vai ser o primeiro e último programa que nós vamos tratar a respeito, não. Nós vamos várias vezes aqui, com a participação, né, dos nossos convidados, de outras pessoas que queiram falar a respeito, nós vamos discutir isso aqui, sim, e quantas vezes forem necessárias. Mas no caso dessa entrevistada, dessa vítima de violência sexual, ela abre a entrevista e termina falando mais ou menos assim, que é a vida que segue, que ela vai tentar restabelecer sua vida. Aí, pegando o gancho dela, eu queria colocar esse depoimento da Elaine aqui, que ela, o seguinte: funcionária pública, foi violentada aos 21 anos, engravidou, teve a criança, o menino hoje com 29 anos, e sempre aceitou e amou esse filho, nunca o viu de forma ruim, mesmo sendo fruto de um ato tão doloroso. Tem como explicar? E tem como levar essa vida realmente normal aqui, como a Elaine nos coloca? Tem sim. Como eu falei, as pessoas reagem a situações traumáticas, a situações de desamparo, a situações de violência de maneiras muito diferentes. E essa pessoa que você está citando o exemplo, ela está dando um exemplo de resiliência, de fortaleza, de buscar tirar da dor, de buscar tirar de uma situação traumática um renascimento. E esse filho que ela traz de uma situação de tão violência, de tão desamparo, é um renascimento. Porque essa criança, ela não pode ser responsabilizada pelo ato violento de um outro ser, que no caso, o agressor. As pessoas, por isso que eu disse que as pessoas reagem de maneiras diferentes, daí a importância delas terem o amparo dos profissionais, da família, dos amigos, né? Como o próprio relato da entrevistada, ela fala que uma grande amiga tem ajudado muito, porque é um momento de acolhimento, de tentar reparar a dor, não se esquecendo que a violência psicológica, muitas das vezes, ela é muito mais profunda do que a violência física. Ela leva muito mais tempo. Daí, esse amparo, o apoio, desde o apoio que essa vítima recebe na delegacia, a forma como ela é acolhida, a forma como ela é respeitada, até para ajudar essa vítima a diferenciar que ela não é culpada disso. A sociedade está violenta, e isso implica para todos nós, para todos os telespectadores, cuidados, né? Buscar proteção, buscar pares de convivência saudáveis, para poder amenizar esses impactos. E também evitar determinadas circunstâncias que possam provocar esse tipo de situação, porque nós sabemos que a Polícia Civil, a Polícia Militar, realmente estão na rua para coibir o crime, mas também que devemos todos ficar em alerta diante da circunstância. Não é? Isso, exatamente, Ludmila. Contar com a ajuda da população, que é extremamente importante, e também de uma mudança de comportamento por parte das vítimas, né? Verificar, procurar não transitar por lugares ermos, né? Que a gente percebe que a maioria desses crimes são cometidos em horários de menor movimentação, e também contando com lugares ermos e também com terrenos baldios e etc. Então, contar aí com a ajuda da população e também uma maior ressalta aí por parte da vítima. Não foi o que aconteceu com essa vítima especificamente, porque era um horário relativamente tranquilo e voltando do trabalho. Então, é difícil até fazer essa comparação. Mas, cada um fazendo a sua parte, quem sabe a gente pode ajudar a diminuir esses índices de tanta crueldade, tanta barbaridade mesmo, que é o crime de violência sexual. Mas só fazendo uma ressalva, que no caso dessa vítima em específico, ela não teve nenhum tipo de apoio, suporte psicológico, doutora Gema. Fomos nós da NTV que conseguimos o primeiro atendimento dela, inclusive semanas depois, inclusive depois vai vir essa pessoa que teve o primeiro contato com essa vítima para a gente continuar nosso diálogo aqui. E o que a gente espera é que o sistema mude, que as pessoas se sintam seguras para denunciar. Eu acho que esse é o recado desse programa. Está aí a Polícia Civil agindo junto com a Militar, está aí a
a psicologia, dando o suporte para essa vítima superar e sair dessa situação. Está aí o Ministério Público agindo de forma rigorosa para que esses criminosos realmente fiquem fora da sociedade. Bom, nosso tempo acabou, infelizmente, mas eu gostaria de agradecer muito a presença dos senhores aqui, da senhora doutora Gema, que com certeza ajudou a clarear um pouco, né, para a população o que acontece na nossa cidade, no nosso país, em relação a esse assunto que atormenta a todos. Obrigada, doutor Paulo César. Nós que agradecemos, Ludmila, e o Ministério Público está sempre à disposição. Obrigada, doutor Everton. Bom, muito obrigado, Ludmila. E a Polícia Civil também está à disposição. E qualquer informação pode ser repassada através do 81, do Disque Denúncia, através também do telefone 197 da própria Polícia Civil, ou pessoalmente, que os dados aí da testemunha, daquela pessoa que queira, né, contribuir com a polícia, será colocado no mais alto sigilo. E obrigada, foi ótima a sua presença também, doutora Gema. Eu que agradeço e reforço, né, a importância das vítimas buscarem ajuda. Patos de Minas conta com bairros que têm vários postos de saúde, equipes de saúde disciplinar. Então, que essas pessoas possam, né, buscar realmente ajuda, porque elas merecem ser acolhidas, merecem ser tratadas e terem suas vidas e sua integridade resgatada. Tá certo, muito obrigada. Bom, o nosso programa termina, mas saibam todos que a nossa luta continua. Estamos realmente, assim, contra o estupro, qualquer tipo de abuso. Nós, da imprensa, da NTV, não toleramos e vamos expor quando acontecer, esperamos que não aconteça, mas quando acontecer, estaremos sim falando e mostrando o rosto dessas pessoas. Não agora, porque infelizmente fui calada pela justiça, mas de uma próxima espero aqui voltando a falar de uma forma mais clara para todos vocês aí de casa. E o nosso programa termina. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Beijo, tchau, tchau. Fiquem agora com o NTV News. Você fica em choque, assim, sabe, assim, seu corpo para, sua mente para, assim, você só tem medo da morte. Aí tem a dor em si, tem a dor do medo, dor você sente o tempo inteiro. Você ainda leva assim, uns 2, 3 dias para crer que aquilo tudo mesmo houve, que você foi vítima mesmo, que aquilo tudo, que não foi só um sonho ruim que você teve. Foi uma coisa, a força que você teve, você não sabe como é que vai ser esse mesmo ato por amor, porque é um medo que fica. Você tenta ser forte porque a sua vida precisa seguir, mas você não vai esquecer mais. Espaço Verde Festas apresentou